Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos e você é muito bem-vindo aqui. Que alegria, né? Poder mais uma semana falar da Palavra de Deus, aprender acerca daquilo que o Senhor deixou para nós. É um privilégio poder estar aqui como seu professor e espero que você aprenda aí alguma coisa com essa aula de hoje. Espero que o Senhor fale ao seu coração, que não fique apenas no campo do conhecimento, né? Mas que esse conhecimento seja útil para você, que o Senhor possa usar esse conhecimento aí na sua vida, tá bom? Vamos orar, feche teus olhos. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, podendo falar a Tua palavra, aprender mais do Senhor, aprender, Senhor, a parte daquilo que o Senhor deixou para nós, a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer de nós através desse estudo. Pai, nos dê um tempo que nós vamos passar aqui, 25, 30 minutos, proveitoso, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor possa me usar como seu instrumento para falar com cada um que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, nós estamos então na nossa série de aulas sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Hoje, segunda aula. Na semana passada nós falamos sobre o período antes da conversão de Paulo, até ali o momento de conversão. Falamos sobre a sua naturalidade, nacionalidade ali, que ele tinha dupla nacionalidade, né? Judeu e romano. Falamos também ali acerca dos seus dois nomes, né? Que algumas pessoas acreditam que ele mudou de nome, na verdade não. Ele tinha dois nomes porque os dois nomes eram um em uma nacionalidade, outro em outra nacionalidade. E agora eu quero fazer uma observação sobre aquilo que nós falamos. Inclusive, eu estava no nosso grupo de discipulado essa semana e o pastor Ivar disse isso lá, achei interessantíssimo. Eu falei, eu vou explicar para a igreja. Observa que depois Paulo ele acaba usando o nome de Paulo muito. Você não ouve mais ele falar, olha, eu sou Saulo, servo do Senhor. Ele diz, eu sou Paulo, servo do Senhor. E por que que ele escolhe usar o nome de Paulo, e não de Saulo? Porque Paulo era o nome dele romano. E como Paulo ele vai pregar para os judeus, para os gentios, né? Ele vai pregar para os romanos, para aqueles que não eram judeus, ele escolhe um nome que era mais aceitável naquele lugar que ele ia. É mais ou menos assim, ó. Imagine que alguém dos Estados Unidos vem para o Brasil e essa pessoa dos Estados Unidos chama John. E ela vem para o Brasil para poder pregar, fazer missões aqui no sertão, enfim, na Amazônia. E aí aqui ela não vai ser chamada de John, ela vai ser chamada de João. Então quando ela for se apresentar, ela vai falar, olha, eu sou o João, missionário que vim aqui pregar para vocês. Porque é o nome mais popular para nós brasileiros. Então Paulo, ele adota esse nome, né? Ele prefere ser chamado de Paulo, e ele inclusive diz que ele é Paulo, por conta de ser um nome mais fácil para aquela nacionalidade, para aquelas pessoas que eles estão pregando entender, tá bom? Então por isso que ele escolhe ser chamado de Paulo e não de Saulo, que era o nome natural dele, né? O nome de judeu dele. Então não foi Deus que mudou o nome de Paulo, ele já tinha os dois nomes, mas ele escolhe ser chamado de Paulo por conta desse detalhe. Legal, né? Uma curiosidade aí que a gente aprende. Eu vou confessar para você, eu não sabia disso, eu nunca tinha me atentado, apesar de ter feito seminário, estudar, eu não sabia disso e eu pude aprender essa pérola essa semana. Bom, vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o chamado e o tempo de preparação de Paulo. Então na aula passada nós paramos no momento ali que ele encontra aquela luz, ele está indo no caminho de Damasco, encontra aquela luz, ouve a voz do Senhor falando, Paulo, Paulo, né, por que me persegues? Agora aqui nós vamos falar desse chamado, como foi o chamado de Paulo, Paulo veio para pregar para quem e o tempo de preparação dele. Nós temos algumas bases bíblicas, né? Toda a nossa aula é baseada nessa base bíblica, alguns textos de referência, e eu vou poder falar ele com vocês. Primeiro nós vamos falar então sobre essa conversão, que nós começamos a falar na aula passada, né? Paulo, ainda é chamado de Saulo, né? Pessoas ali ainda conhecem ele como Saulo, encontra Jesus no caminho de Damasco. A data aproximada, tá? Aproximada. Tudo que nós falamos aqui é uma data aproximada, porque os historiadores foram escrevendo, né, depois, e aí fizeram-se um cálculo aproximado. Então era mais ou menos aqui próximo de 33 depois de Cristo, no ano depois de 33. Ele fica cego, nós falamos isso também na aula passada, fica cego por 3 dias, e um homem chamado Ananias, né, Deus levanta ele para ele ir lá orar por Paulo. Então olha só, está lá em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 10, diz assim, ó, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, muito ouvi falar acerca deste homem. Olha só o que Ananias pergunta para Deus, né? Quantos males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante o gentio e os reis e os filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, então o Senhor manda Ananias, vai lá, Ananias, ora. Ananias pergunta, Deus, mas ele não é aquele que persegue o cristão? Eu tenho muito ouvido falar desse tal de Saulo, que tem matado. E aqui ele tem poder dos sacerdotes, inclusive, para prender. E Jesus falou, Deus fala, vai lá, ele é para mim um vaso escolhido, porque ele vai pregar para o gentio. Nós já falamos, você que participa dessa aula, dessas aulas, já sabe o que é gentio e o que é judeu. Judeu é o povo escolhido, o povo da promessa. E judeu, aquele que nasceu lá em Israel. O gentio, ele é o povo fora da promessa. Todo aquele que não é judeu é gentio. Então nós, aqui do Brasil, nós somos gentil, nós não somos judeu. Então Paulo, ele foi levantado, Jesus, ele veio para pregar para os judeus. Lembra aquela passagem bíblica, que a mulher Sírio-Fenícia chega para ele e fala, olha, minha filha está passando por um problema, eu preciso que o senhor vá lá curar ela. E ele fala, não, olha, eu não vim, não tenho nada com vocês agora, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque ele está dizendo, olha, vai vir pessoas, os apóstolos pregarão para vocês. Eu vim pregar para judeus. Então Jesus veio para pregar para judeus. E agora então Paulo, ele vai para as nações, ele vai fazer algumas viagens missionárias, vai abrir igreja e vai pregar para o gente. Mas antes disso acontecer, Paulo passa por um processo, eu acho lindo isso. Eu quero detalhar algumas coisas nessa aula. Olha só o que acontece. Passado isso, Paulo então, deixa eu ler com você, olha que legal. Vamos lá para Gálatas, capítulo de número 1, versículo 17. Gálatas 1, 17. Olha só o que diz. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, após essa conversão, após Ananias ir lá orar, Paulo vai para Damasco. Paulo fica um tempo lá em Damasco. Ele fica cerca de 3 anos em Damasco. Passado esse tempo de 3 anos, ele continua. Depois, passado 3 anos, versículo 18, subi a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então olha só, ele fica 3 anos lá, ele vai para Jerusalém, lá ele é perseguido, as pessoas não conseguem confiar em Paulo, porque ele era famoso na perseguição dos cristãos, que até então não chamava cristão, tá? O termo cristão é inaugurado depois, falado depois. Até aqui, nós falamos na aula passada, os do caminho, os da seita do caminho. Então Paulo, ele é rejeitado, ele é perseguido, pessoas querem matar Paulo porque não acreditam que ele tinha se convertido. Eles imaginavam que Paulo estava com uma conspiração, se fingindo de bom para prendê-los, enfim, eles desconfiam e com motivo, porque afinal Paulo tinha consentido na morte de Estevão, Paulo tinha feito muitas atrocidades e aceitado a perseguição dos sacerdotes, dos fariseus aos cristãos, Então, aqui as pessoas não acreditam nele, Paulo, olha só, ele não começa o seu ministério, e aqui é importante a gente falar sobre isso, nós aprendemos com isso. Ele não começa o seu ministério sendo respeitado. Ele não começa o seu ministério já sendo Paulo que nós conhecemos, Porque hoje nós conhecemos o Paulo que escreveu 13 livros do Novo Testamento, nós conhecemos o maior apóstolo de todos os tempos, o abridor de igreja, aquele que pregou para várias nações, várias cidades, vários países. Não, aqui Paulo é uma pessoa rejeitada, Ele não começa já sendo alguém querido, ele começa alguém sendo rejeitado. E aí ele passa por um processo, por um tempo. Inclusive, há um relato na palavra que Paulo está num lugar, em Damasco, e ele precisa sair um cesto de lá. Vamos ler
Vamos lá, deixa eu encontrar aqui essa passagem, nós vamos ler. Olha só, versículo 32 de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32, diz assim, ó, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guarda à porta da cidade dos Damascenos para me prenderem. Mas por uma janela da muralha desceram-me num grande cesto, e assim escapei das suas mãos. Então Paulo ele precisava sair dos lugares fugido. Ele realmente estava envergonhado. Ele já não saiu, porque o que algumas pessoas pensam? Eu recebi um chamado do Senhor. O Senhor confirmou o meu chamado. E agora eu vou brilhar. E agora eu vou pregar. Queridos, existe um tempo de preparação. Do chamado até a execução do chamado, Deus vai preparar você. E aí alguns desistem com 6 meses, com 1 ano, 2 anos. Nós vamos ver aqui, Paulo passou cerca de 14 anos, o período de preparação dele. Ele vai falar isso aqui. Nós vamos continuar a nossa aula, você vai entender. Bom, então ele vai para a Arábia, após a conversão ele vai para a Arábia, nós acabamos de ler. Nós não temos muitos detalhes do que acontece, é um tempo de anonimato mesmo, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue viver no anonimato? Talvez você fale, pastor, eu estou na igreja há tantos anos. Pastor, eu estou na igreja há X meses e eu ainda não faço nada, eu não tenho um cargo de destaque. Querido, na verdade nós estamos na igreja, na comunidade para servir. Mas para Deus te preparar, muitas vezes você vai passar no anonimato. Você vai passar por situações, né? Deus, quando ele escolhe Davi, lá no meio das malhadas, Davi não sai daquela unção de rei já para o trono. Davi passa muito tempo. Davi sai daquela sala de unção de rei, que o profeta vai lá, unge ele, né? Com o seu pai Jessé, chama ele, você conhece a história. Davi sai daquela unção de rei e volta para o pasto. Volta para cuidar de ovelhas durante muitos anos, né? Só depois de muitos anos, Davi toma o trono. Então, do teu chamado até o tempo que Deus vai te usar, existe um tempo de preparação, e Paulo nos ensina isso, né? Deus não quis mostrar, o que aconteceu, porque o foco não era o que Paulo estava fazendo nesse período de 3 anos, primeiro período de 3 anos, mas era o que Deus estava fazendo em Paulo, né? Deus estava trabalhando na vida de Paulo. Então fica aqui uma palavra para você, né? Se Deus te fez um chamado, se Deus te fez uma promessa, se Deus te deu uma palavra, mas essa palavra ainda não se concretizou, é assim na minha vida. Eu tenho palavras do Senhor, mas ainda não se concretizou. Mas Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você, Deus está te preparando. Eu ouvi uma frase essa semana, eu acho que foi do meu discipulado, eu não me lembro. Foi o meu filho Benjamin, ele deve ter ouvido em algum vídeo que ele assiste, ele veio me falar. Ele falou, pai, para Deus abrir o mar vermelho, foi questão de minuto, segundos. Deus foi lá, Moisés abriu o mar vermelho, tocou o cajado e abriu o mar vermelho. Mas para Deus preparar o Moisés levou 40 anos. Então demora mais para Deus nos preparar do que para Ele fazer o milagre. O milagre que Ele vai fazer na sua vida, isso que Ele te prometeu, essa palavra que Ele tem para você, para Ele isso não é difícil. Agora, o mais complicado é preparar o seu coração, não porque Deus não tem poder para isso, mas porque às vezes nós rejeitamos, né? Porque nós somos trabalhosos. Então guarde isso no seu coração. Do tempo da sua palavra, da sua promessa, para a concretização dela, para a realização do teu chamado, existe um tempo de preparação. Bom, então aí os discípulos não confiavam nele, né? Barnabé então vai e busca ele. Barnabé já tinha buscado ele a primeira vez, e agora ele está na Arábia, Barnabé vai lá e busca ele. E aí ele vem, olha, vamos continuar lendo Gálatas capítulo 1. Bom, depois ele diz assim, ó, somente tinha ouvido dizer, versículo 23, tá? Aqueles que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Isso aqui depois dos 3 anos que ele vive no anonimato. Bom, aí ele volta para o anonimato, ele fica ali agora cerca de 10 a 11 anos, porque no capítulo 2 de Gálatas ele diz assim, ó, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, ele volta para o anonimato, porque as pessoas não tinham aceitado ele, as pessoas ainda não desconfiavam dele, e ele fica 14 anos no anonimato, queridos. 14 anos sendo preparado para ser o Paulo que nós conhecemos. E aí, você suporta 14 anos? Ou você suporta 5 anos? Cada um, Deus tem um tempo de cada um.
você suporta, aqui não estamos falando sobre tempo, né? Nós estamos falando sobre preparação, sobre suportar o processo. Olha que lindo isso que Paulo, a vida de Paulo nos ensina, né? E aí ele passa por esse processo. Outra coisa que eu achei muito interessante aqui, as 2 vezes que Paulo vai para a Arábia, as 2 vezes quem busca ele é Barnabé. Barnabé acreditava em Paulo, Barnabé inclusive defendia a conversão de Paulo. Barnabé tenta mostrar para as pessoas, olha, ele se converteu, Paulo mudou, o Senhor falou com ele, o Senhor deu uma direção para ele. E olha o que me chamou a atenção aqui, quem é o seu Barnabé? Quem é aquele que acredita em você? Certamente você tem alguém que acredita em você. Você tem alguém que, por mais que você esteja no anonimato, essa pessoa olha para você e acredita. Eu tenho uma pessoa na minha vida, não quero falar aqui, mas que acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. Que acreditou em mim quando a minha família não acreditava. Então, Deus levanta na nossa vida os Barnabés, aqueles que acreditam em você. Sabe quando você está lá no tempo de preparação, no anonimato, Deus já te deu uma palavra, mas ainda ninguém vê essa palavra se cumprir, nem você. Mas Barnabé acredita em você. Então, existem pessoas na sua vida. E por que eu estou falando isso? Nós precisamos aprender a valorizar essas pessoas. Nós precisamos aprender a identificar e a valorizar. Quem são os Barnabés da nossa vida? Quem são aqueles que, levantados por Deus, acreditam em nós? Vai lá nos buscar, vai lá na Arábia, busca Paulo, traz ele para cá. E aí Paulo, então, ele vem, depois desse tempo, né, desse longo período escondido, ele vem, após esses conflitos em Jerusalém, ele vem, então, para poder começar as suas viagens missionárias, começar de fato o seu propósito, o seu chamado. Mas aqui eu quero fazer algumas perguntas para você, né? Aquelas perguntas que nós sempre fazemos aqui. Por que será que Deus permitiu que Paulo fosse rejeitado no início? Por que será que Deus permitiu que Paulo passasse por sofrimento? Porque Paulo passou por sofrimento, nós vamos falar isso nas próximas aulas. Paulo passou por muitas aflições. Paulo foi agora de perseguidor a perseguido. E aí Deus fala para Ananias. Vamos voltar lá em Atos 9. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte lá em Atos 9. Olha só o que Deus disse. Disse-lhe, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome perante o gentio, os reis e os filhos de Israel. E lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Observa que todo esse sofrimento era permitido por Deus, essa perseguição, esse tempo de preparação, Deus permitiu. Deus já tinha falado para Ananias: eu vou mostrar para ele quanto vale padecer pelo meu nome. Né? Todos esses sofrimentos deu a Paulo a autoridade para poder pregar, para poder abrir, porque as pessoas viam na vida dele o exemplo. Paulo não foi alguém que saiu de perseguidor e do nada apareceu nas igrejas pregando. Paulo passou por um tempo de preparação. Então esse tempo que você está passando, talvez que para você gere um sofrimento, esse tempo até a palavra que Deus te deu se cumprir, porque talvez para alguns Deus deu palavra, você vai pregar nas nações. Eu conheço pessoas que estão me ouvindo que Deus falou: você vai pregar nas nações. Eu conheço pessoas que Deus falou: olha, você terá uma igreja na Zona Leste do tamanho tal. Eu conheço pessoas assim, que Deus deu uma palavra, e talvez essa palavra ainda não se concretizou, mas que existe esse tempo de preparação, e esse sofrimento, esse tempo que para nós é sofrimento, está te dando bagagem, para amanhã as pessoas olharem e falarem: eu sei do que ele está falando, eu vejo nos olhos dele isso. Então é um tempo que Deus está te forjando, querido, né? E aí então Paulo, ele pode pregar com os olhos cheios de verdade, porque ele passou por esse processo. Outra coisa que eu quero falar com você, olha que legal esse aprendizado que a palavra nos ensina, que para nós cumprir o nosso chamado existe essa preparação. É até legal, talvez você já teve um chamado do Senhor: olha, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um levita, você vai ser não sei, Deus tem palavras para você. E a minha pergunta é: você tem procurado se preparar? Pastor, mas como que eu me preparo? Bom, se Deus te deu um chamado de pastor, de missionário, de professor, vai estudar.
entra num seminário. Nós temos o seminário da nossa comunidade, da nossa denominação, o seminário, o ETED, né, o seminário Nazareno. Talvez se você é de outra denominação e está me ouvindo, procure um seminário na sua denominação. Se o Senhor falou que você vai ser um levita, você já entrou numa aula de canto, você já procurou aprender um instrumento. Esse é o tempo de preparação. Essa é a preparação que nós devemos, inclusive, procurar, né? Então existe esse tempo. Outra pergunta. Eu escrevi algumas perguntas aqui. Você suportaria 14 anos no anonimato? Você suportaria esse prazo, né? Outra coisa, você está tentando acelerar algo que Deus quer amadurecer? Porque talvez você está tentando, não, eu preciso, Deus me deu uma palavra, eu vou fazer tal coisa, eu preciso pregar, Será que eu estou tentando acelerar algo que Deus está querendo amadurecer? Observa que Paulo deixou o Senhor fazer aquilo que precisava fazer. Então, olha, eu preciso passar pelo anonimato, eu vou para lá. Ele ficou 14 anos, que ele diz isso, tempo total dele, né? Então, olha, aceite o processo como parte do chamado. Aceite o tratamento como parte da promessa. Viva a promessa. A promessa não é um caminho de chegada apenas, né? Mas é um caminho, sabe? Desfrute de tudo que Deus tem feito em você. Ah, pastor, mas como que eu vou desfrutar? É sofrimento. Deus está te dando bagagem, Deus está te preparando, Deus está te dando experiência. Desfrute do caminho, né? Porque muita gente acha que, nossa, o sucesso é o cumprimento da promessa. O sucesso é o caminho, querido. Vai desfrutando daquilo que o Senhor tem feito, vai vivendo isso, né? Outra coisa que nós falamos aqui já sobre Barnabé, né? Valorize quem acredita em você. Olha as pessoas que estão acreditando no seu ministério, no seu chamado, que estão fortalecendo você. Ou talvez, não vamos nem falar só de ministério, de chamado, mas na sua conversão. Talvez pessoas aqui são novos convertidos, né? Às vezes a tua família não acredita, às vezes a tua família olha e fala, não sei não, vamos esperar um tempo para ver. Os judeus não acreditavam em Paulo, não. Os da casa dele não acreditavam ali, os da nação dele não acreditavam em Paulo, não. Mas um homem, Barnabé, acreditava. Falou, não, eu acredito em você. Calma, Deus vai mudar isso. E aí então Paulo virou o Paulo que nós conhecemos. E será assim na sua vida, mas valorize esses Barnabés. Outra coisa que nós precisamos aprender com essa aula, querido. Nós não podemos romantizar os começos, né? Porque, não, agora Deus me chamou, Deus vai mudar a minha vida, e Ele de fato vai mudar a sua vida. Deus é bom, Deus é muito bom, mas existe o processo. Existe um processo, e você tem essa palavra, eu creio que você tem, você vai passar por esse processo de ser rejeitado, de ser desconfiado, de ficar no anonimato, né? Então esse aqui foi o processo. Eu não quero me adiantar, passar para as próximas aulas, porque nós temos conteúdo para cada aula, mas eu queria chamar a sua atenção para esse tempo de preparação, para esse chamado e para esse tempo de preparação. Bom, depois disso, depois desse começo não glorioso de Paulo, né? Ele vai ali para um lugar e começa a ensinar, e ele fica um ano ali com Barnabé, né? Eles vão para Antioquia. Barnabé leva ele para Antioquia, eles ensinam ali por um ano, ele fica um ano ensinando em Antioquia. Depois desse período de preparação, agora sim começa o ministério de fato de Paulo, e aí ele ensina ali durante um ano, a igreja cresce. É aqui agora que surge o nome cristão, né? Que são pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos, aqueles que imitam a Cristo, né? Até então eles eram chamados de seitas do caminho e vários outros nomes. E agora aqui em Antioquia começa a surgir esse termo cristão. E Paulo então começa de fato a pregar. Agora os apóstolos começam a confiar nele. Agora os apóstolos, passado todo aquele tempo, olham para ele realmente como um homem de Deus. Começam a admirá-lo, Paulo. Começa a ver a sabedoria que Paulo tinha da parte de Deus para ensinar. Começa a ver as maravilhas, os sinais que Paulo fazia, porque quando Barnabé e Paulo chegam nessa cidade aqui, as pessoas achavam que eles eram dois deuses gregos, né, da antiga crença grega. Eles falam, nossa, eles vieram aqui fazer milagres, porque eles começam ali, através da pregação do evangelho, sinais e maravilhas acompanham eles. E aí as pessoas começam a olhar para Paulo com respeito, entendendo quem era ele. Depois Paulo vai passar por sofrimento, tá? Não foi só mel daqui para frente, não. Nas próximas aulas nós vamos ver. Mas o tempo de preparação, Paulo foi aprovado nesse período. Paulo passa por esse tempo e agora ele está apto para ser o Paulo que nós conhecemos, o maior missionário de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, o maior apóstolo
apóstolo do Novo Testamento, aquele que escreveu aí mais da metade do Novo Testamento. Esse é Paulo, que nós conhecemos mais, não, né? Quase metade do Novo Testamento, 13 livros, o Novo Testamento tem 27, então quase metade do Novo Testamento escrito por esse homem que passou pelo anonimato, por esse homem que foi rejeitado, por esse homem que foi desconfiado, por esse homem que precisou fugir, por esse homem que as pessoas olhavam e perseguiam ele. Então, o que você está se lamentando, querido? Por que você se lamenta? Porque você está passando por um período de anonimato? Por que você se lamenta que as pessoas ainda não desconfiam de você? Por que você se lamenta que as pessoas ainda não olham para você como Deus vê? Porque você está passando por um processo, você está passando por um tempo de aperfeiçoamento, você está passando por um tempo de preparação. Quando esse tempo acabar, Deus levará você a cumprir a palavra que Ele te deu. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido com ela, espero que o Senhor tenha te mostrado, né? A vida do apóstolo Paulo nos ensina muito. Vocês vão ver nas próximas aulas o conteúdo que nós vamos trazer aqui sobre as suas viagens missionárias, o que Deus fez através desse homem chamado Paulo. Mas aqui eu quero dizer também, mostrar para você aquilo que Deus vai fazer com você se você passar por esse processo, por esse tempo de preparação. Amém, queridos? Fique com Deus, essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero poder orar por você, orar pela minha vida, pela nossa semana. Estamos finalizando o mês de maio e nós vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Senhor, através dos homens que o Senhor escolheu. O Senhor nos ensina, Senhor Pai, e nós cremos naquilo que lemos, nós cremos naquilo que a Tua Palavra diz, nós cremos que o nosso tempo de preparação, aqueles que estão passando por esse tempo de preparação, vai finalizar e nós estaremos aptos pelo Senhor para poder executar aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, pedindo para que o Senhor traga clareza, Senhor Pai, na mente dos teus filhos. Se há alguém que me ouviu hoje, que tem algum chamado, mas que talvez está confuso, que tem algum chamado, mas que talvez tenha incerteza, que tem algum chamado, mas talvez por conta da sua situação ainda, aquilo que os seus olhos enxergam, a pessoa talvez tem dúvida. Pai, vai lá, confirma esse ministério, confirma esse chamado, em nome de Jesus. Pai, confirma que essa pessoa, essa conversão é genuína. Mostre, levante os Barnabés para esse teu povo, Senhor, para esses teus filhos. Pai, mostra para nós quem são aqueles que acreditam em nós, quem são os Barnabés que nós devemos valorizar na nossa vida, e nós cuidaremos de fazer isso. Pai, aqueles que agora receberam um chamado do Senhor, que o Senhor possa levá-los para um tempo de preparação e que eles possam estar cientes. Eu estou vivendo o tempo em que o Senhor está me preparando. Em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana abençoada, um resto de semana abençoada. Um resto não, uma semana, estamos começando hoje, no domingo, uma semana inteira na sua presença, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, na tua presença. Sexta-feira iniciamos um novo mês, mas que o Senhor nos surpreenda ainda esse mês, que o mês de abril ainda seja abençoado, essa última semana que nós vamos viver, que o Senhor surpreenda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau.